Volante demitido do São Paulo, Gabriel. Bastidores do São Paulo a milhão. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a chegada do Mailton aí ao Tricolor e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E o negócio é o seguinte, meu parceiro. Mais tarde aí, logo mais, vamos conhecer o adversário do São Paulo aí nas quartas de final da Libertadores da América. A gente se classificou na terça, né, contra o Atlético Nacional. E hoje vamos descobrir quem vai ser o nosso adversário, né? Hoje tem aí LDU e Botafogo, tá? Botafogo venceu o jogo de ida no Rio, né, por 1-0. E agora vai para a altitude aí, né? Jogar pela vitória ou pelo empate, né? Qualquer vitória da LDU aí por um gol de diferença vai para os pênaltis, né? Se vencer por 2 ou mais, tá classificado, né? Eu faço a pergunta para vocês. Vocês têm aí alguma preferência? Ah, quero pegar o Botafogo por causa disso. Ah, quero pegar ele por causa disso. Cara, foi um negócio para vocês que é o seguinte. Desde que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil de 2023, da forma que ganhou, eu me preocupo muito com esse negócio de adversário, tá? Pô, a gente foi campeão, cara, ganhando de Flamengo, de Corinthians e de Palmeiras, velho. O Flamengo, que é um dos times mais fortes aí do Brasil nos últimos anos. A gente ganhou em 23, o Flamengo era o atual campeão, né? Porque eles ganharam em 2022. Vencemos 2 maiores rivais, Palmeiras e Corinthians. Então, tipo assim, cara, é óbvio que se tiver um caminho mais acessível, é óbvio que eu prefiro. Isso é óbvio, né? Mas, cara, sinceramente, depois que o Botafogo foi campeão da forma que foi em 2023, eu perdi muito esse negócio. Ah, eu prefiro aquele time. Ah, eu prefiro aquele. Eu acho que nesse cenário aqui, tem alguns pontos que fazem a gente entender um pouco mais para a LDU e outros pontos fazem a gente entender mais para o lado do Botafogo. Por exemplo, o Botafogo, LDU e Botafogo. O Botafogo tem mais time, tecnicamente é melhor, tem um elenco melhor. O Botafogo é um dos times que mais gastou dinheiro na janela, então os caras têm elenco, tem jogador, por mais que não esteja no momento bom. Os caras oscilam muito, tem jogo que vai muito bem, tem jogo que vai muito mal. O time não, que vai de 0 a 100, né? Tem muito altos e baixos o time do Botafogo. E tanto é que nem tá brigando pelo título brasileiro, né? Coisa que os caras são atual campeão e esse não estão conseguindo brigar. Entendeu? E assim, o Botafogo, tecnicamente falando de time, é melhor e indiscutível. A LDU, pelo pouco que eu vi no jogo de ida que eu assisti um pouquinho, tem bons jogadores. Não é um time de bobeira, não. É um time que tem que ficar ligado, tá? Só que a LDU tem altitude, né, amor? Jogar lá é um inferno. É sempre bom lembrar que em 2023 o São Paulo jogou lá pela Sul-Americana, LDU do Zubeldia, a gente tomou um amasso, tá? Vocês lembram disso, né? Aquele jogo foi um amasso, cara, um amasso, né? Até hoje eu não sei como é que o São Paulo perdeu só de 2-1. Os caras fizeram 2-0 e no segundo tempo o Lucas entrou, fez 2-1 e a gente foi eliminado na volta aqui, né? Então acho que tem pontos positivos e negativos aí pros dois times, né, cara? O Botafogo tem mais time, mas oscila muito, é um time brasileiro. Tem o campo sintético, vale lembrar, é grama sintética lá no Rio de Janeiro, né? Um tem aí a altitude, né, cara? Então, tipo assim, cara, eu, sinceramente, eu confesso pra vocês que, sei lá, tem pontos positivos e negativos pros dois times aí pra gente enfrentar. Confesso que eu não tô meio que neutro. Acho que quem vinha aí, vamos pra cima e é isso, né? Eu acho que, pensando na parte técnica, o Botafogo tem mais time que a LDU e o Botafogo tem mais recursos, né, cara, pra ferir, pra machucar, pra eliminar o São Paulo. Eu acho que é isso, entendeu? Mas, evidentemente, tem outras nuances também, né? Libertadores não é só técnica, é elenco, tem várias questões aí, né? Aí tem grama sintética lá no Botafogo, aí tem altitude lá no Equador, né? Então, tipo assim, complicado, né? Complicado isso aí, irmão. O que eu vou fazer é só vou assistir o jogo mais tarde e esperar aí o adversário do São Paulo. Bora ver quem vai ser. Se for o Botafogo, é a revanche do ano passado, né? A gente enfrentou eles também nas quartas e foi eliminado nos pênaltis no Morumbi, uma das eliminações mais doloridas e tristes que eu já passei como torcedor do São Paulo. Foi do ano passado, né? Aí tu fala, pô, a gente perdeu nos pênaltis, aí se a gente passa pra semifinal, a gente ia pegar o Peñarol, que o São Paulo era melhor que o Peñarol, né? E na final era o Galo, que seria ali no final 50-50. Então, tipo assim, não tem como não lembrar da eliminação do ano passado do Botafogo. Óbvio que toda eliminação é triste, é ruim, mas existem umas eliminações, evidentemente, que são mais tristes, né, cara? Pelo contexto, pela competição, do que outras. E no caso, a Libertadores do ano passado foi uma frustração bem grande, cara. Bem grande mesmo, tá? Mailton desembarcou em São Paulo, tá? Aí para se apresentar, fazer exames no São Paulo e ser anunciado. Ele que já deu uma entrevista rápida ali pro Gabriel Sá, né, ali pro Arquibancada Tricolor, ele falou o seguinte, abre aspas. É inexplicável, a ficha ainda não caiu.
A partir do momento que eu fizer os exames e assinar o contrato, vai cair a ficha. Não tem como descrever ainda. Estou muito feliz, empolgado e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito obrigado pelas mensagens que vinham recebendo nos últimos dias. Fecha aspas aí para o Mailton, tá falando que a ficha não caiu ainda, depois que ele fizer exame, que assinar o contrato, que vai cair a ficha aí, né? Então ele já falando aí como novo reforço do São Paulo. Agora é só esperar ele fazer exames, assinar, aí depois o São Paulo anuncia ele de forma oficial, né? O lateral direito aí, Mailton, né? Mailton estava na Chapecoense por empréstimo, né? Mas ele era aí do Metalista da Ucrânia, que eu falo porque agora ele vai ser do São Paulo de forma definitiva. Já comentamos aí sobre isso, belezinha? Agora, meu amigo, vamos avançando aqui. O Casares, ele mesmo apareceu, né? Que ele dá entrevista a cada 4, 5 meses. A gente nunca vê, só em rede social, né? Post todo dia, né? Aquela loucura. Dar entrevista e responder perguntas em relação ao clube, ele é uma vez a cada 5 meses, olha lá. Ele deu entrevista aí pro Gabriel Sá, comentando alguns tópicos aqui, e eu peguei aqui um ponto importante que é sobre as doações, nas doações do São Paulo aí, de vendas de garotos aí para o futebol europeu, né? William Gomes, Ângelo, Matheus Alves, Lucas Ferreira e uma galera ainda que foi vendida aí por preço muito abaixo do esperado, né? E ó, eu vou ler aqui essa declaração, mas já adiantando, declaração deplorável, tá? A resposta é terrível, horrível a resposta dele. Ele falou o seguinte, abre aspas. A pessoa que fala sobre preço de banana ou não conhece o preço da banana. Não conhece o que é minutagem de um jogador. Vou te dar um exemplo. Os jogadores que o São Paulo vendeu tinham pouca minutagem no time principal. Tá, e por que os jogadores não ganham mais oportunidade? Quer dizer, então, não, mas esse foi vendido porque tiveram pouca minutagem. É óbvio que tem pouca minutagem. O Tapia joga mais com o Lucas Ferreira, né? O Lucas Ferreira tá no São Paulo, os caras contratam o Tapia. O Tapia, né, que, porra, é bem inferior ao Lucas Ferreira, joga mais jogos, tem mais chance, tem mais minutos do que o Lucas Ferreira. Aí beleza que entra também a parte do técnico, né? Agora, não sei, né? Eu vi gente falando aí, né? Até jornalista, tá? Jornalista falando aí, que o Lucas Ferreira sumiu, né? Quando o Crespo chegou, porque ele tava sendo negociado, por exemplo. Entendeu? Então, em vez do moleque ganhar minutos, ganhar oportunidade para se destacar, valorizar e vender por valor maior, não, é que eles têm pouca minutagem. É uma palhaçada, né, cara? É umas coisas realmente que não dá para entender. Não dá para entender. Aí, os jogadores que o São Paulo vendeu tinham pouca minutagem no time principal, porque o nosso perfil é diferente de um Palmeiras e Flamengo, que tem uma agonia menor porque ganham muito. Então, eles têm mais elenco e, com isso, um craque, um menino que entra ao lado de um elenco grande. Ele performa melhor. Não sei não, viu? Não acho que seja isso aqui não. Se o Flamengo e o Palmeiras têm mais elenco, né? Eles tendem a dar menos oportunidade para base. O Flamengo, por exemplo, cara, o Flamengo contrata jogador toda hora e evidentemente que ofusca muito jogador de base, né? Se você for olhar aí, o Flamengo revelou menos nos últimos anos aí com o São Paulo, né? Teve lá o Vinícius Júnior e Paquetá, mas nos últimos 2, 3 anos aí tem pouco jogador, porque o Flamengo contrata muito, né, cara? O Flamengo contrata muito aí, evidentemente que quando você contrata muito, você tira espaço da base, né? Isso é uma questão também aí bem óbvia, né? Então, eles têm mais elenco e com isso um craque, um menino que entra ao lado de um elenco grande, performa melhor. Então você põe um menino no São Paulo, no elenco que tem contusões, um elenco curto e a minutagem dele vai ser menor. Por mais que no dia a dia, por mais que o Crespo agora esteja lançando, por exemplo, o Henrique, por mais que as pessoas assumem essa posição, o preço que estipula é o mercado. O São Paulo, claro, queria vender por um valor maior, mas nós chegamos no máximo, fecha aspas. A única coisa que eu concordo com ele é isso aqui, ó. Que ele fala que quem dá o preço é o mercado. Isso que é verdade. Qualquer coisa que você for vender ou fazer, quem dá o preço é o mercado. Aí, irmão, o produto você vai vender ou não, se ele está valorizado, se ele está em alta, né? O momento que ele está ali, evidentemente, que influencia muito. A questão é o seguinte, se o moleque, por exemplo, está jogando, ganhando minutos, ganhando oportunidade, e se ele estiver bem, óbvio, né, mostrando o talento dele, é óbvio que vai valorizar cada vez mais o moleque. Entendeu? Quer um exemplo contrário? Tu pega, por exemplo, aqui... No exemplo do Vasco, por exemplo, aqui, o Vasco. O Ryan do Vasco, né, um jogador de lado de campo, um ponta muito promissor. O moleque já é titular do Vasco. Óbvio que o Vasco tem muitos problemas, o São Paulo também tem, né? O São Paulo também tem muitos problemas aí. Existem algumas semelhanças em problemas no gerente de São Paulo e Vasco, apesar que o Vasco está muito pior.
O Ryan joga todo jogo. Aí joga um jogo aqui. Aí pode ser até que o moleque não joga bem todo jogo, né? Joga um jogo bem aqui, aí dá uma assistência aqui, faz um gol ali. Só vai valorizando o moleque. E o Vasco vai vender o Ryan por um valor muito maior do que o São Paulo vendeu o William Gomes, que vendeu o Lucas Ferreira e outros jogadores da base. Entendeu? Então não é só isso. Por que o Corinthians vendeu o Wesley lá por 20 não sei quantos milhões, bem mais que o Lucas Ferreira, bem mais que o William Gomes? Por que será? O Corinthians também não precisa de dinheiro. Os caras estão muito pior que o São Paulo, em todos os aspectos. Entendeu? O Corinthians está pior que o São Paulo em todos os aspectos e o Corinthians vende jogadores, né, por um valor maior que o São Paulo. Deu o Wesley que é o exemplo, mas tem outros também. O Corinthians, eu vi, tinha informação que o Corinthians recusou por proposta de 12 milhões de euros pelo Breno Bidon. 12 de euros, né? São Paulo vendeu o Matheus Alves por 6, 7. William Gomes por 10. Lucas Ferreira por 10, né? Então, Casares, existe sim a questão, né, do momento. Se o Flamengo, o Palmeiras, é óbvio que eles podem pegar agora e segurar mais, porque eles não precisam da venda urgente como o São Paulo precisa. Mas também tem a parte da incompetência da diretoria de São Paulo, tá? Não vamos misturar as coisas aqui não. Existe também a parte da incompetência da diretoria aí do São Paulo, né? Declaraçãozinha, porra. Eles tiveram pouca minutagem, tá certo? A luta teve pouca minutagem porque o Tapia teve que jogar mais que o Lucas Ferreira. A gente tem que escutar uma palhaçada dessa, né, cara? Eu vou te contar, viu, cara? Meu irmão, tem que ter paciência, viu, cara? Meu parceiro, o negócio é o seguinte, formação, bora começar agora aqui. Isso aqui não começou agora. Já de alguns meses aí, desde o ano passado, começo desse ano, começou aquela politicada nojenta, porque ano que vem tem eleição, né? Então cada um já começa a mexer seus pauzinhos, já começa a fazer barulho para tentar ser candidato, né? Ganhar força política para aí sim ser candidato à presidência de São Paulo. É óbvio que todo mundo lá quer ser, né? Tem 1 milhão de gente lá que quer ser presidente, que tem grupo político e tudo mais. Só que agora começou a sair as informações sobre, entendeu? E politicamente São Paulo já é um lixo há muito tempo, né? Tanto que, né, a parte política dessas pessoas que estão na política de São Paulo, que acabaram com São Paulo, né, o que deixaram o São Paulo na situação que está hoje, com 1 bilhão de dívida, né? E o clube numa situação bem aquém do que deveria estar, tá? Vamos lá, informação aí do Globoesporte.com. Por divergências a respeito do que deve ser feito no processo eleitoral para a eleição no fim de 2026, a relação entre membros da cúpula do Departamento de Futebol do São Paulo está estremecida, tá? A relação entre membros da cúpula do Departamento de Futebol do São Paulo está estremecida. Apesar da relação entre os dois principais poderes do clube ser cordial no dia a dia, politicamente a dupla Casares e Belmonte caminham para lados opostos, tá? Então começou já a politicada aí e pelo que parece Casares e Belmonte, né, vão para lados opostos aí, né, visando a eleição de 2026, eles estão juntos aí, né, cara? O Belmonte é um dos caras que mais ajudou aí o Casares a ser presidente, sempre estiveram aí desse lado, né, pelo menos em relação a essa última eleição, né, que o Casares veio a ser o presidente, mas parece que para 2026 eles vão caminhar para lados diferentes, tá bom? Vamos lá, informação importante que o UOL trouxe. Fontes ouvidas pelo UOL apostam que o Carlos Belmonte não termina o ano como diretor de futebol do São Paulo. Alguns apontam certa insatisfação da turma do Morumbis com o trabalho do diretor, o que pode levar a uma decisão de tirá-lo do cargo, tá? Então, tem gente que acredita, informação do UOL, que ele não termina o ano esse ano no São Paulo. Tem muita gente do Morumbis que está aí insatisfeito, tá, com o trabalho do Belmonte, né? E talvez a gente pode ter uma decisão de tirar o Belmonte, né? De tirar, demitir ele do cargo aí. O Belmonte, por outro lado, quer terminar a gestão de Casares como diretor de futebol. Cenário que só mudaria caso ele opte por ser candidato à presidência e não conte com o apoio do atual mandatário. Tá? Então, tem essa questão, tem a possibilidade de tirarem ele aí porque tem uma insatisfação em relação ao trabalho dele pelos lados ali do Morumbis. E o Belmonte, ele quer ser um candidato aí, eu acho que não só quer, mas eu acho que ele vai ser, né? A tendência é que seja, não sei que aconteça essa reviravolta muito grande. Ele tem grande chance de ser um candidato. Eu acho que ele não vai terminar o ano no São Paulo por um motivo. Por quê, galera? Porque eu acho que ele vai querer ser um candidato. Por parte do Belmonte pode ser que ele saia, mas saia por conta dessa questão dele poder, né, dele querer ser aí
um candidato a presidente, como o próprio UOL colocou aqui, ó. Pelo lado do Belmonte, ele quer terminar. O objetivo inicial dele é iniciar aí, né, terminar, no caso, a gestão do Casares, que é até o fim de 26, como diretor. Esse cenário pode mudar caso ele opte a ser candidato a presidente. Cara, ele vai ser candidato a presidência. Então, por isso que eu acho que, pra mim, é muito claro que o Belmonte não terminou no São Paulo, porque ele quer ser um candidato a presidente. E ele parece que não vai ter, né, o apoio do Casares. Então, o cenário é o seguinte: se o Belmonte quer ser candidato e ele não tem o apoio do Casares, a tendência é que ele mesmo saia, e eu acho que é isso que vai acontecer. Né? Como o próprio UOL trouxe na informação anterior, a relação politicamente está estremecida, e eles estão indo para lados opostos. Casares e Belmonte indo para lados opostos. Então, se ele quer ser aí candidato a presidente e não tem o apoio do Casares, a tendência é que o Belmonte saia, né? Caso não demitam ele antes, né? Porque tem uma insatisfação no São Paulo. Eu acho, palpite, o Casares não vai apoiar ele, e ele vai, né, sair do cargo de diretor de futebol de São Paulo para se candidatar a presidente de São Paulo sem o apoio do Casares. Eu acho que é isso. Se for para apostar as minhas fichas, né, achismo aí baseado nas informações que a gente tem, eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Infelizmente, né, cara, candidatos aí, um pior que o outro. E o Belmonte deve ser um candidato. É aquele negócio, irmão. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Qualquer opção é ruim. Todas as opções são ruins. Todas. Né? Aí o Outen Ares também quer ser, Belmonte quer ser. Meu amigo, é um pior que o outro, tá? É um negócio assim terrível. Infelizmente, vamos ouvir falar muito de política agora, porque não tem como fugir. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.